Só vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu vou aqui trocar de câmera, tá? Câmera. Eu coloquei em alta qualidade. O único problema aqui é que às vezes essa câmera fica com o zoom, ela fica buscando o zoom aqui, sabe? Mas espero que esteja bom para vocês. Outra coisa que eu vou fazer é acender uma luz aqui. Está um pouco nublado hoje, na verdade. Veja se vocês estão vendo bem. Se vai ficar desfocando toda hora. Se ficar desfocando toda hora, é o jeito a gente diminuir um pouco a qualidade. Eu nem coloquei em alta resolução, coloquei em alta qualidade. Como é? Está focado para vocês? Tá não, né? Porque eu ainda não aprendi aqui a fixar o foco e... Só um instante, viu? Vou sair aqui. É isso aqui que você está dizendo? Você acha a linha que vai parar quando eu estiver fazendo, movimentando? Pronto, já melhorou, não foi o foco? Aqui é quando coloca a mão, né? Vamos ver. Então, se eu abrir o aplicativo câmera aqui, ele vai fixar o foco? Porque, deixa eu olhar aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Vamos abrir o aplicativo câmera.
Pronto, vou tentar abrir de novo aqui. E agora? Tá fixo, né? Ó. Fazer aqui ó, o movimento, né? Pronto, consegui. Pronto, pessoal. Primeiro, acho que essa primeira, acredito que é a primeira aula, depois da primeira prova, não é isso? Vocês viram o resultado? Acho que tem uma outra pessoa aí que parece que eu possa ter lançado a nota errada. Eu recebi uns e-mails, vou fazer uma revisão sobre isso. Acho que foram bem, vocês, a grande maioria aí, foi muito bem. Acho que a média da turma foi bem acima de 7, e uma outra pessoa não se deu tão bem, mas ainda há tempo de se recuperar. Como vocês já devem ter visto aí nessas provas aí antigas, esse assunto de mecânica ondulatória não é tão complexo, tá? Bom, então vamos lá. Eu coloquei, acho que 4 arquivos de provas para vocês. Eu vou resolver, acho que 2. Eu vou pedir a vocês para ficar até 3h30, porque eu vou precisar buscar meu filho ali, em Petrolina, e eu tenho outra aula 4 horas, acho que dá tempo eu ir voltar. E aí dá tempo, eu já vi aqui, que eu acho que dá tempo de sobra para a gente resolver aqui 8 questões, tá? Aí na semana que vem a gente programou nossa segunda prova, não é isso? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou divulgar a prova para vocês, vou ficar aqui à disposição de vocês, assim, se vocês tiverem outras dúvidas, querem que eu resolva outras questões, tá? E como sempre, estou naquele prazo aí de 48 horas para que vocês possam resolver a prova de vocês, tá? Então, vou fazer a sequência aqui. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra questão envolvendo o assunto, podem me perguntar. Mas a questão, a prova, o arquivo que eu queria resolver, essa segunda prova aí dessa turma aqui, de 2007, que é a turma M13. E essa primeira questão é uma questão super simples, né? Para vocês resolverem. Envolve, evidentemente, o conhecimento de como calcular a velocidade de onda numa corda, e envolve também o conhecimento do movimento retilíneo uniforme, tá? Por que eu estou dizendo isso? Então, aqui você tem um fio, tá? Um fio metálico, ele é esticado. Ele é um fio que tem são 10 metros de comprimento. Eu vou colocar aqui. É um fio com 10 metros de comprimento e tem uma massa de 100 gramas, tá? Depois a gente usa esses. O que acontece? Você cria 2 pulsos. Cria um pulso em uma extremidade. 30 milissegundos depois, cria um outro pulso na outra extremidade, mas como é que se diz? Se propagando, evidentemente, em sentidos opostos, né? Se você cria pulso. Então, vamos supor que aí é arbitrário, né? A escolha das extremidades, mas aí vamos supor que você coloca cria o primeiro fio aqui nessa extremidade, o primeiro pulso, e aí esse primeiro pulso, depois de 30 milissegundos, ele vai estar aqui. Esse é o primeiro pulso. Enquanto o segundo pulso vai estar aqui ainda na extremidade, tá?
Tá claro para vocês aí? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou imaginar aqui que esse fio metálico está alinhado a um eixo X, certo? E o fio ocupa a posição de 0 até a posição L, tá? X igual a L. Esse, né? Na verdade, o pulso está aqui, né? Em cima. Com o tempo, vou chamar assim um tempo T0, que é o tempo de separação desses dois pulsos. Esse primeiro pulso, que foi o primeiro, ele andou, né, uma distância aí que eu vou chamar de x0, tá? Quem é essa distância x0? X0 é a velocidade da onda na corda vezes esse tempo de separação entre os dois pulsos. Tá claro para vocês? Então, só quando o primeiro pulso chega a essa posição x0 é que o segundo pulso sai da outra extremidade. Então, vai um pulso nessa direção e outro pulso nessa direção. Ele quer saber em que momento se encontram, tá? Então, essa questão cabe dois tipos de respostas, tá? Mas que são exatamente a mesma resposta. Certo? Então, tem que ter só um cuidado na hora de apresentar a resposta. Então, eu vou descrever agora, aí, imaginando que o movimento desse pulso se dá com velocidade constante. Então, eu vou utilizar a equação do movimento retilíneo uniforme, para expressar para vocês. Então, nós temos, olha, o primeiro pulso eu vou chamar de x1, vai variando no tempo, ele começa do x0, não é isso? Da posição x0, e vai na direção positiva de x, então VT. O segundo pulso começa na extremidade L, né? Começa aqui e vai no sentido negativo de x. Tá claro para vocês? O ponto de encontro é justamente ponto de encontro é justamente quando x1 é igual a x2. Tá? Para vocês observarem se essas equações estão expressas na realidade, no tempo t igual a zero, o pulso x1 se encontra na posição x0 e o pulso x2 se encontra na outra extremidade, na posição L. Então, quando eles se encontram, eles têm a mesma posição, o mesmo x. Então, você vai ter, ó, x0 mais VT igual a L menos VT. O que vai dar aqui, quando você resolver essa equação, é o tempo que vai levar para eles se encontrarem a partir do momento em que o segundo pulso sai, é justamente L menos x0 dividido por 2. Né? Ou por 2V, desculpa. Tá? Ou vai ser justamente L menos V, T0, sobre 2V. Para achar a posição de encontro, é só substituir o T, esse é o tempo em que eles se encontram, tanto faz aí na posição x1, como na posição x2. Só substituir, vamos substituindo em x1, você vai obter exatamente, né? Vai ser VT0 menos, desculpa,
substituir aqui, vai ficar mais L menos VT0 sobre 2. Que vai dar exatamente igual a L mais VT0 sobre 2. Aí nós temos o L é 10, o tempo aqui é 30 milissegundos, mas está faltando saber qual é a velocidade do pulso. E a velocidade do pulso, a gente fez essa demonstração. A velocidade de uma onda numa corda tensionada vai ser o valor da tensão dividido pela densidade linear de massa, né? Eu esqueci de dar a tensão. A tensão aí é 250 newton. Bom, você vai ter que ter um cuidado aqui, porque vai ser a tensão dividido pela massa por unidade de comprimento. Então, é massa por M. Então, você vai ter tensão L sobre M. O cuidado que você vai ter que ter aí, pessoal, é substituir a massa, colocar a massa, em vez de 100 gramas, você substituir por 0,1 quilogramas, entendeu? E tem que estar tudo no sistema internacional. Quando você substituir aí, você vai ver que isso aqui vai ser aproximadamente 158 metros por segundo. Quando você substituir esse valor aqui no X1 TE, que vai ser a mesma coisa o X2 de TE, isso aqui vai dar aproximadamente 7,37 metros. Aí por isso que eu digo que isso aqui tem duas respostas. Ou é 7,37 metros da extremidade que saiu o primeiro pulso, ou 10 menos 7,37 metros. Você pode encontrar que é 2,63 metros da extremidade que saiu o segundo pulso. Segundo pulso de onda. Certo? Ou é 7,37 da extremidade que saiu o primeiro pulso, ou 2,63 da extremidade que saiu o segundo pulso. Posso seguir? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Vou baixar aqui a segunda. A segunda aí também é facinho, tá? Então, aí, nessa segunda questão, diz o seguinte: tem um gerador em uma extremidade de uma corda muito longa cria ondas dadas por essa expressão aí, tá? Que vocês estão vendo. E na outra extremidade cria uma onda. Então, elas estão se propagando aí com mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, só que com sentidos opostos, tá? E o que é que ele está pedindo aí para a gente, olhando essa equação da onda aí, verificar a frequência,
verificar o comprimento e a velocidade de cada onda. E depois achar os nós e os antinós. Certo? Também uma questão que eu avalio como bastante simples. Então, eu vou chamar essa onda de cima de Y1, a primeira onda. Ela vai ser... Aí eu vou escrever aqui, ó, vai ter uma amplitude, vou chamar de YM, cosseno. Mas aí você pode chamar de A também. Eu chamei de Y máximo, tá? YM. Aqui que eu... Nessa prova eu fazia assim, Y, onda senoidal. Só que em vez de seno aí é o cosseno, né? Cosseno de Kx mais ômega t. E o Y2 é X, né, de t. É a amplitude cosseno Kx menos ômega t. Onde você tem que a amplitude é dada, é 6 centímetros. Se você observar quem é o K, o número de onda aí, o número de onda, olhando, vai ser 1,0 vezes π, se você observar bem direitinho. O número de onda é o que multiplica o x, tá? Então, se você olhar aí, vai ser π sobre 2 vezes 2, né? Então, vai ser 1 vezes π, metros a menos 1. E a frequência angular vai ser o que multiplica o t. Então, vai ser π sobre 2 vezes 8. Então, vai dar 4 π segundos a menos 1. Tá? A questão, o item A. Tá? O item A. Para saber, eu tenho que a frequência angular é 2π vezes a frequência. Logo, a frequência vai ser ômega sobre 2π. Você tem que o ômega é 4, né? 4π sobre 2π, isso vai dar 2,0 Hz. Letra B. O número de onda, vocês têm que saber que é 2π sobre o comprimento de onda. Logo, o comprimento de onda é 2π sobre o número de onda. O número de onda é π, né? 1 vezes π. Então, isso vai ser 2,0 metros. Esse vai ser o comprimento de onda. Aí, qual é a velocidade da onda? A velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, é 2 vezes 2, vai dar 4 metros por segundo. Bem simples, né? Agora qual é, professor? Os nós e os antinós, tá? Primeiro quer saber os nós, né? Então, a onda resultante vai ser a soma de Y1 mais Y2. Lembre aí que cosseno de A mais cosseno de B, você pode escrever como 2 vezes cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. O que vai dar esse, aplicando. Quem é o A? Kx mais ômega t. Quem é o B? Kx menos ômega t.
Quando você fizer aqui a soma A mais B, vai dar 2kx. A menos B vai ficar 2 ômega t. Então, a onda resultante, certo? A onda resultante vai ser, né, 2ym cosseno de kx cosseno de ômega t. Certo? Bom, qual vai ser os nós? Os nós vão ocorrer justamente onde esse ômega resultante, essa, né, onda resultante é nula. E essa onda é nula justamente quando o cosseno de kx for igual a zero. Isso para qualquer tempo, né? Para qualquer tempo. Então, quais são os cossenos de que ângulo que dão zero? Quando o kx for igual a 90 graus, que é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, e por aí vai. Como K é igual a π, então os nossos nós vão ser justamente meio metro, 1,5 metros, 2,5 metros. Ou seja, eu posso escrever nossos nós assim, ó. N mais meio metro, isso aqui metro. Onde esse N vai variar de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E para concluir, na letra E, para concluir, os antinós. Que vai ser justamente quando esse YR aqui é máximo. Que vai ocorrer justamente quando o cosseno de kx for o valor máximo, né? Mais ou menos 1, né? O valor absoluto. Isso vai ocorrer justamente quando kx for igual a 0, né? Π, que é 180 graus, 2π, 3π, e assim sucessivamente. Ou seja, quando o x for 0 metros, quando o x for, já que o K é π, né? For 1 metro, quando for 2 metros, e assim sucessivamente. Ou seja, um N metros, né? Onde esse N vai ser 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Claro para vocês? Podemos seguir? Vão falando aí, tá? Vamos para a terceira questão, então. Bom, espero que vocês estejam percebendo a mesma coisa que eu, né? São problemas simples de resolver. Então, vamos para as duas últimas, tá? A terceira.
continuar a terceira questão. Tá, claro, as questões vão ficando resolvidas quando você tem toda a fundamentação teórica já apropriada, tá? Se você está com alguma dúvida com a fundamentação teórica, volta lá nas videoaulas, dá uma revisada, né? Qualquer dúvida me manda um e-mail, porque aí quando você está com toda a fundamentação completa, fica mais fácil, tá? Então vamos lá, uma corda de violino, então tem uma corda de violino com 30 centímetros, tá? Vou resolver agora com caneta preta, já. E a massa específica é 0,650 grama-metro, tá? É colocada próximo a um alto-falante que é alimentado por um oscilador de áudio de frequência variável. Descobre que a corda entra em oscilação apenas nas frequências de 880 Hz e 1.300 Hz, quando se varia a frequência do oscilador em toda a faixa de 500 a 1.500 Hz. Aí ele pergunta qual a tração na corda. Quando ele fala que a corda entra em oscilação, quando eu coloco próximo de um alto-falante, significa que ela entrou em ressonância, tá? Em ressonância. Ou seja, a corda atingiu, está oscilando com um dos seus modos normais de vibração. Então, quais são os modos normais de vibração de uma corda com as duas extremidades fixas, né? São os modos normais de vibração, certo? A corda com as duas extremidades fixas, tá? Quais são esses modos normais de vibração? Se vocês olharem, a frequência normal, a frequência, né, as oscilações, as ondas estacionárias geradas vão ser tais que as frequências só obedeçam essa expressão. É um número, né, inteiro aqui, vezes a velocidade da onda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Nesse N, pode ser 1, 2, e aí vai. Ok? Só que aí eu não sei qual é, se eu estou pegando o primeiro harmônico, se estou pegando o segundo, a gente não sabe se o 880 é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o sétimo, tá? Bom, mas a gente sabe que depois desse 880 só tem 1.320 Hz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o FN, né, for 880 Hz, o Fn mais 1, que é N mais 1 V sobre 2L, é igual a 1.320 Hz. De tal forma que, se você fizer a subtração dessas duas frequências, vai dar qual o valor dessa subtração aí? Né? Qual o valor dessa subtração? Deixa eu fazer aqui. A 440 Hz, né? 440 Hz vai ser justamente V sobre 2L. Ó. Se você fizer esse menos esse, só vai sobrar V sobre 2L.
que vai ser justamente V sobre 2 vezes 30 vezes 10 a menos 2 metros, né? Vezes 2 vezes 30 dividido por 100. E daí chegamos que a velocidade da onda vai ser 264 metros por segundo. Mas o que ele pede é qual é a tração na corda, né? Então, nós temos que a velocidade se relaciona com a tração na corda dividido pela massa específica linear, densidade linear da corda, né? Se você olhar, a tensão da corda vai ser a velocidade ao quadrado vezes a massa específica. E aí vocês vão ter que ter o cuidado, né, de colocar a massa específica em termos de quilogramas. Então, vai 10 a menos 3 quilogramas metro. Pronto, vocês fazem a substituição aí e a gente vai obter uma tração de aproximadamente 45 Newton. Uma tensão, né? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida aí é só perguntar. Estou vendo que estão digitando aqui, vou esperar vocês digitar. Tudo tranquilo, né? Então eu vou ir para a quarta questão, que essa quarta questão envolve o efeito Doppler, tá? Envolve o efeito Doppler. Que é o quê? É a alteração da frequência quando há um movimento relativo entre fonte, que produz a onda sonora, e o observador, né? O ouvido lá, alguém que está... Então, aquela sensação de uma sirene, né? Da polícia, de uma ambulância, né? Que você sente uma mudança na frequência, é justamente devido ao efeito Doppler, e eu demonstrei para vocês como é que essas frequências se alteram, tá? Então, eu já vou partir já daquela expressão que a gente já conhece, tá? Mas vamos lá. A quarta questão. Acho que eu pensei que dá. Deixa eu ver se dá para diminuir um pouquinho. É uma questão que envolve justamente o efeito Doppler. Tá? Vamos lá. Ele diz o seguinte: a frequência
da polícia emite som senoidal com frequência, da frequência aí do som que está emitido, é 300 Hz. Aí ele pede, calcula o comprimento da onda sonora quando a sirene está em repouso em relação ao ar. Então, essa é bem simples. O comprimento de onda é a velocidade do som dividido pela frequência aí que o som está sendo emitido. Então, isso aqui vai ser... Eu coloquei aí 343, salvo engano, né? Para adotar 343. metros por segundo, dividido por 300 Hz. Isso aqui, se você fizer, vai dar o quê? Veja aí, que eu acho que é 1,14 metros. Aí ele pede aí, quando a sirene se move, então, a sirene é o quê? A sirene é fonte, né? Então, a velocidade da fonte vai ser igual a 30... Desculpa, a velocidade da fonte vai ser 30 metros por segundo. Fonte, tá? Nesse caso, o observador está em repouso, que o observador seria a gente. Então, esse é um caso em que a fonte de onda sonora está em movimento e o observador está em repouso. Aí, na letra B, ele pede para saber se o observador estiver à frente da fonte, né? Na frente. Aí eu mostrei para vocês que a frequência vai se alterar da seguinte forma, né? Vai ser a velocidade do som dividido pela velocidade do som menos a velocidade da vezes a frequência da sirene. Fazendo as contas, vai ficar 343 menos 343 menos 300, né? Ou menos 30 vezes 300 Hz. Isso aqui vai ser aproximadamente 330 Hz. Veja aí se confere com o que vocês... Certo? Que é 328,7, aproximadamente 330. Aí na letra C, para concluir, a gente vai imaginar que o observador vai estar atrás da fonte. Nesse caso, como o observador está atrás da fonte, o comprimento de onda é maior, né?
e, consequentemente, a frequência é menor. Vai ser velocidade do som dividido por velocidade do som mais a velocidade da fonte vezes a frequência da fonte. Isso aqui vai ficar 343 mais 30 vezes 300 Hz. Isso aqui vai dar aproximadamente 276 Hz. Ou seja, o observador na frente você vê uma frequência maior, né? E atrás você vê uma frequência menor. Ou seja, na frente você intercepta mais comprimento de onda, mais frentes de onda, ou seja, o comprimento de onda é menor, porque a fonte está se aproximando do observador, logo, comprimento de onda menor, frequência maior. E se o observador estiver atrás, ele vai interceptar, né, com menos frequência as frentes de onda, ou seja, os comprimentos de onda vão ficar maiores. Maior, logo, a, a frequência é menor. Deixa eu até. Só apresentar para vocês aqui a figura. Tá? Então, na letra B aí, é a situação aqui que o observador está na frente, vendo o comprimento de ondas menores. E a situação da letra C é quando o observador está aqui atrás. A fonte vai se movendo, ó. Quando está atrás, a sensação é que as frentes de ondas vão ficando mais distantes uma das outras, né? Ou seja, um comprimento de onda maior. Bom, posso passar para a próxima prova? Respondam aí, certo? Se ou não, se eu posso passar para a próxima prova. Então, vou. Bom,
Vamos fazer essa daqui, tá? Eu organizei para fazer essa daí. E é a desse período 2006.2, tá? Bom, essa é mais para saber se vocês estão sabendo escrever uma equação para a onda, tá? Bem sim. Imagine, uma corda esticada possui uma massa por unidade de comprimento de 5 gramas por centímetro. Vai ser massa específica, vai ser 5 gramas por centímetro, ou 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas por 10 a menos 2 metros, ou 0,50, não é isso? Quilogramas por metro. A tração é de 10 newton. Então, a velocidade da onda nessa corda, a raiz da tração pela densidade linear da corda, que vai ser justamente raiz de 10 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,47 metros por segundo. Aí ele disse que essa onda senoidal nessa corda possui uma amplitude de 0,15 milímetros, né? Quase. E a frequência de 150 Hz. E está se propagando no sentido negativo de x. Então, ela está se propagando assim, x negativo. Escreva a equação dessa onda. Vamos escrever aqui a equação dessa onda. Então, olha, uma onda senoidal, ela é dessa forma, né? A amplitude vezes o seno de kx. Como está se propagando no sentido negativo, é o mais ômega t. Se fosse sentido positivo, era o menos, né? Eu já mostrei isso para vocês. Aqui é uma onda que caminha para trás, né? Pronto, eu já tenho amplitude, eu preciso calcular o cada onda e o ômega e a frequência. Como eu já tenho aqui a frequência, eu tenho a frequência. Se calcular a velocidade da onda, eu posso, por essa expressão aqui, ó, velocidade dividido por frequência, saber exatamente qual é o comprimento de onda. Então, vai dar 4,47 dividido por 150. Vai dar aqui 0,0298 na minha conta, metros. E vai dar 2,98 centímetros, por exemplo. E qual vai ser desculpa. A frequência angular vai ser 2πf e o número de onda vai ser 2π sobre lambda. Então, ó, quando você for substituir aqui,
qual vai ser a equação da onda? Vai ser 0,15 milímetro seno. Aí eu vou botar o 2π, que esse 2π é comum, né? 2π x sobre 2,98, certo? Mais T, o 150, né? T. Aonde, aí eu tenho que dizer, o x é dado em centímetro e o tempo é dado em segundos. Pessoal, me dê aí só 2 minutinhos aqui, viu? Só um instante. Pronto, pessoal, voltei aqui. Posso seguir? Vamos para a segunda questão, então. Ela é parecida com a questão que eu fiz da outra vez, tá? Diz assim, uma corda está esticada entre dois apoios fixos separadas por 100 centímetros. Então, o comprimento da corda aqui vai dar 100 centímetros, certo? Possui duas frequências de ressonância, voltando, né? Frequência de ressonância são um daqueles modos normais de vibração. Então, eu tenho que uma frequência de ressonância é 400 Hz e a outra é 500 Hz. E não existe frequências intermediárias, por isso que uma é N, FN, e outra é FN mais 1. Se existissem outras frequências intermediárias, aí não tinha como afirmar que uma vem depois da outra. Tá? Aí ele pergunta, qual é a frequência mais baixa? Letra A. Se vocês lembrarem, FN vai ser N vezes E2L, onde esse N é igual a 1, 2, 3, né? Assim vai.
A frequência mais baixa é o F1, que é V sobre 2L. Se você observar direitinho, a frequência N vai ser quem? A frequência N. Vai ser N vezes a frequência mais baixa, F1. Se você observar, Fn mais 1 vai ser N mais 1 vezes a frequência mais baixa, que é F1. Tá? E se você fizer a subtração de Fn mais 1 menos Fn, você tem justamente F1. F1 vai ser Fn mais 1 menos Fn, que vai dar justamente, né, que eu já mostrei para vocês que dá F de 2L, que vai dar justamente 500 menos 400, ou seja, 100 Hz. Se a frequência mais baixa é o 100 Hz, aqui é o 400 Hz, vai ser né, o N igual a 4, e o 500 Hz vai ser o N igual a 5. E aí ele pergunta qual é o valor da velocidade, né? Qual é o valor da velocidade? Então a gente já sabe que a velocidade é 2L vezes F1. Que vai dar justamente 2 vezes as 100 centímetros, 1 metro, né? Vezes a frequência, que é 100 Hz. Ou seja, a velocidade aqui vai ser 200 metros por segundo. Certo? Como falei para vocês, eu ia precisar sair 3h30. Então, em 15 minutos, eu vou tentar fazer aqui essas duas últimas questões, tá? Não são difíceis, não. Essa terceira questão vai dar um pouquinho de trabalho, só porque vai recair aí numa equação de segundo grau, mas ela não é difícil, não. Eu vou montar a equação para vocês e depois botar a resposta, aí vocês verificam isso aí depois. Então, veja bem, um garoto está no topo de uma árvore, essa árvore tem 3 metros, e logo embaixo dessa árvore tem um poço bem profundo, tá? Então, ele deixa cair uma pedra da árvore dentro do poço, que fica logo abaixo. Então, ele solta a pedra e a pedra bate na água, o som dessa pedra batendo na água sobe, né? Se propaga, na verdade, e chega ao ouvido do garoto. Então, tudo isso ocorre entre soltar a pedra e ouvir o barulho leva 2 segundos. Aí ele pergunta, a partir desse experimento, qual é a profundidade do poço? Né? A partir desse experimento, descobrir qual é a profundidade do poço. Então, a gente pode imaginar uma pedra caindo em queda livre a uma distância d, e essa distância d vai ser justamente o tamanho da árvore, que é 3 metros, e a profundidade
do pulso, que eu estou querendo descobrir. Qual vai ser o tempo de queda? Vocês lembraram lá de queda livre. O tempo em que a pedra salta da mão do garoto e bate na água. Esse tempo aqui eu vou chamar ele de T1, certo? É justamente, se vocês lembrarem lá do. Vou fazer isso aqui bem rapidamente, mas lembrarem da queda livre, vocês vão ver que é 2 vezes a distância percorrida pela pedra dividido por G. Isso aí, raiz quadrada. E o tempo que o som leva né, se propagando. O tempo que o som leva se propagando, então a gente imagina que é um movimento, a queda descendo, o movimento da pedra é um movimento, né, com aceleração constante. O tempo do som é um tempo, o som está se propagando com velocidade constante. Então, esse tempo 2 aqui vai ser justamente a distância percorrida, que é a mesma distância d, dividido pela velocidade do som. E o que nós temos é que a soma desses dois tempos dá 2 segundos. Ou seja, esse tempo 1 vai ser 2 segundos menos T2. Onde T1 vai ser 2dg, 2 menos d velocidade do som. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão eleva isso aqui ao quadrado. Faz as devidas manipulações. Então, vou deixar aqui. E a gente precisa encontrar o D. Bom, como eu já fiz antes aqui, vai dar assim, ó. Vou fazer preto aqui para vocês verem. D ao quadrado menos. Vai dar 25.357,5D mais 470.596 igual a zero, certo? Quando você vai encontrar o menor valor disso aí, tá? Você vai encontrar um D igual a 18,57 metros. Né? E a profundidade do poço vai ser justamente D menos o comprimento, onde esse comprimento, o tamanho da árvore, que é 3 metros, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente um poço de 15,57 metros. Podemos seguir? E, por fim, para a gente encerrar, também mais uma questão envolvendo o efeito Doppler. Só que ela tem uma coisa interessante, tá? Aí. Um detalhezinho, tá?
Então, imagine também uma questão envolvendo o efeito Doppler. Então, você tem um foguete que se move com a velocidade de 2, né, a velocidade de 2,42, ou seja, bem rápido, diferente lá da polícia, da sirene, né? E assim, ó, vou fazer aqui o desenho, tá? Então, aqui, o foguete se movimentando com essa velocidade. E aí você tem aqui um poste. Então, nesse caso, quem é a fonte? Então, ao mesmo tempo, o foguete emite uma onda sonora, tá? Então, ele está emitindo aqui uma onda sonora de 1.250 Hz, tá? Qual é a fonte medida por um detector está presa ao poste? Então, nessa primeira questão, o foguete é a fonte e o poste é o observador, certo? Então, nesse caso aqui, na letra A, o observador está em repouso e o foguete que está em movimento. Vou botar aqui FF, aqui do VF do foguete, tá? Então, como na o foguete, a fonte que está em movimento, o poste está na frente, né, do foguete. E o poste, que é o observador, está parado, então a frequência que o poste, o detector que está no poste vai observar, vai ser a velocidade do som dividido velocidade do som menos a velocidade da fonte, que é o foguete, vezes a frequência emitida pelo foguete, tá? Então, isso aqui vai dar 343 dividido por 101, né? Vezes dos 1.250. Isso vai obter uma frequência de 4.245 Hz. Aí, o que é que acontece na segundo caso, na letra B? Parte do som que alcança o poste se reflete e volta no foguete como um eco. Que frequência um detector no foguete, com que frequência um detector no foguete observa esse eco, tá? Qual é a frequência desse eco? Então, como agora há um eco, ou seja, que vem do som refletido, o foguete passa a ser o observador e o poste passa a ser a fonte. No caso agora, a fonte está, está parada. O observador é que está em movimento. Então, nós temos um caso em que a fonte está parada e o observador está em movimento. E a frequência nessa nova fonte não é mais 1.250, e sim a frequência refletida, não é isso?
não é? Há um movimento relativo entre fonte, entre o foguete e o poste, e essa onda que chega, né, modificada, ela reflete. Então, nós temos que a frequência agora observada no foguete devido ao eco vai ser, no caso, com o observador em movimento, a fonte parada e o observador em movimento. Então, vai ser assim, ó, V do som mais velocidade do observador dividido pela velocidade do som, vezes a nova frequência. Certo? Aí, quando você substitui aqui o F' pela outra questão, você vai obter isso aqui, ó, V observador, V do som, do observador dividido por V do som, menos a velocidade do foguete. Certo? Vezes a frequência original. Veja, Leandro, repare, o poste vai refletir aquelas frentes de ondas que chegaram. Então, como o foguete está em movimento, as frequências de onda não vão chegar da mesma forma como o foguete parado. Se o foguete tivesse parado, ia refletir exatamente 1.250 Hz. Mas como vai chegando frentes de onda mais rápida, né? Nós vamos chegando ao poste mais rapidamente, porque o foguete vai se aproximando do poste, então também são refletidas mais rapidamente. Então, veja se para você está claro que a frequência refletida é aquela nova frequência detectada no poste que a gente calculou no item A. Bom, fazendo essa conta, fazendo essas substituições, a gente chega e a nova frequência vai ser de 7.240 Hz. Vocês substituem aí e vê depois se eu fiz corretamente. Tá bom? Tudo em paz? Podemos. Aí é o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma aula 4 horas para outra turma, vou gravar a aula também, vou disponibilizar amanhã as 2 aulas. E na outra turma eu vou resolver as 2 outras provas que eu não resolvi hoje. Então, vocês vão ter, digamos assim, todas as provas resolvidas, tá? Tá bom? Obrigado. Eu vou encerrando aqui a gravação, tá?